Ô, Jonas, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar podendo compartilhar aqui com a gente, com todo mundo aqui, um pouquinho do que eu aprendi sobre mortalidade prematura, né? Então, o Jonas já me apresentou, meu nome é Roberto Raposo, eu sou cirurgião dentista de formação, atualmente estou lotado na Fiocruz desde 2012, mas tive a oportunidade, o prazer e a honra de compartilhar, né, de alguns momentos na gestão do Daniel, no município do Rio de Janeiro, como coordenador de saúde bucal, também como coordenador de atenção primária na CAP 33. Então, hoje, como o Jonas adiantou, a gente vai falar um pouco sobre mortalidade prematura, né? Fazer um pouquinho, explicar um pouco o que é a mortalidade prematura, que às vezes a gente faz uma confusão, né, com mortalidade infantil. Então, eu vou tentar esclarecer um pouco esse conceito que, para mim, quando eu descobri, para mim foi uma novidade, né? Então, em princípio, eu vou recapitular aqui um pouco as principais mudanças observadas no perfil do adoecimento da população brasileira, né? Falar um pouco dessa transição epidemiológica que aconteceu no Brasil, principalmente no século XX, apresentar a definição de mortalidade prematura, né? E a importância dela no plano de redução de mortalidade do país, e destacar as principais características epidemiológicas e causas mais comuns da mortalidade no Brasil e no mundo, e apontar alguns caminhos possíveis no nível da APS para enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, né? Aqui eu não vou aprofundar muito, né, porque na próximo seminário do Jubemar ele vai falar um pouco sobre prevenção primária e das doenças crônicas não transmissíveis. Então, para não ficar redundante, eu vou passar mais em passão mesmo e abordando os temas. Então, para falar em transição epidemiológica, é importante eu primeiro falar um pouquinho sobre transição demográfica brasileira, né? Quem não lembra dessa imagem que viralizou, né, no Facebook, nas mídias sociais, né? O ônibus entra numa casa humilde e foi apanhar uma velhinha de 42 anos, né? Essa reportagem foi uma reportagem de 1960, né, no Jornal da Cidade. Então, assim, em 1960, considerava-se uma pessoa de 42 anos uma velhinha, né? Hoje, então, eu, com 54, sou um ancião, né? Então, é importante lembrar que em 1960 a expectativa de vida ao nascer era 45 anos, né? Então, nós tínhamos uma alta mortalidade, as pessoas morriam muito cedo nessa época, mas, por outro lado, as famílias eram muito grandes, né? A gente vê essa família e essa escadinha, né? A taxa de fecundidade era muito grande, então a população vinha crescendo, né, por conta da alta fecundidade da população brasileira. E isso foi mudando ao longo do tempo, né? Com o avançar das tecnologias, né, com o avanço da própria medicina, da urbanização das cidades, né, da qualidade da água, das redes de esgoto, a população começou a viver mais, começou a envelhecer, né? Hoje, a expectativa de vida hoje no Brasil é 76 anos, né? Então, de 1960 para cá, a expectativa de vida aumentou de 45 para 76 anos. Por outro lado, a composição familiar também mudou, né? Esse senhor é seu Alci, né, com 61 anos, ele hoje é calouro de enfermagem da Universidade Federal do Pará, né? Como pensar isso? Então, quem está cortando o cabelo dele é a mãe dele, de 90 anos. Então, assim, o cenário epidemiológico brasileiro mudou muito, né? E também a família mudou bastante, né? A gente via aquela família gigante lá, né, com 15 filhos, né? E hoje o que nós temos? Famílias muito menores, né? A taxa de fecundidade hoje no Brasil é 1,7 filhos por mulher no Brasil, abaixo do que se considera taxa de reposição de população, que seria 2,1, 2,2. Então, hoje as famílias têm muito menos filhos, mas as pessoas vivem muito mais. E, além disso, hoje nós temos um conceito diferente de família, né? Tinha aquele modelo de família patriarcal lá, pai, mãe, um montão de filhos, e hoje nós temos conceitos diferentes de família, né? Tudo isso que a gente está vendo ali são famílias. Além disso, a gente ainda tem esse conceito também de multiparentalidade, né?
um casal que se separa com um filho que tem outro casal. Então, acaba criando uma família um pouco mais ampliada, né? E eu resgato aqui um pouquinho da apresentação da Angela Marchetti, né, sobre a abordagem familiar, que é importante a gente ter essa nova concepção de família, tanto no tamanho da família quanto no formato da família, para poder traçar os projetos terapêuticos. Né? Porque entender que a família ela tem uma compreensão da sua capacidade, ela tem capacidade de interferir nos próprios problemas. Né? A força da união das pessoas de família é muito potente na intervenção dos próprios problemas. E a Ângela tratou isso com muita clareza, né? Deixou isso muito claro. Né? Então, como eu falei, aí essa mudança no perfil demográfico brasileiro foi acarretando essa mudança do perfil epidemiológico brasileiro. Né? A gente vê que lá em 1930, né, na primeira coluna lá do gráfico, 46% de todas as mortes no Brasil eram ocasionadas por doenças infecciosas e parasitárias. E somente 11% era por doenças cardiovasculares. Então, as doenças infecciosas e parasitárias foram reduzindo ao longo dos anos e as doenças cardiovasculares foram aumentando. Também foram aumentando em menos intensidade as doenças do aparelho, o neoplasma, né? Desculpa, os neoplasmas, os cânceres, e as doenças por causas externas, né? Acidente, violência, coisas tudo. Mas o que impacta é a redução de 46 na doença infecciosa parasitária até 5, né? Até 5 aqui em 2003, e o aumento de 11 para 30 aqui em 2003 das doenças cardiovasculares. Né? Acho que é importante aqui destacar, né, que, apesar de ser só 5, não é só 5, é muito ainda. E isso confere ao país o que a gente chama de uma tripla carga de doença. Né? A gente tem uma carga de doença muito forte ainda, ocasionada por doenças crônico-degenerativas, como as doenças cardiovasculares e os cânceres. Ainda tem uma mortalidade muito alta por conta das causas externas e uma mortalidade alta em alguns pontos da cidade, principalmente aquelas população mais pobre e mais carente de doenças infecciosas e parasitárias. Né? Então, a gente vê que, por exemplo, a própria coronavírus hoje, que é uma doença infecciosa, é classificada no CID-10 como B34.2, a infecção por coronavírus de localização não específica, é uma doença que poderia ser democrática, mas ela acaba afetando muito mais fortemente a população mais pobre pelas condições de transmissibilidade que a gente vê muito mais acentuada nessas regiões. Então, as doenças crônicas não transmissíveis têm uma representação muito grande, muito elevada no país, né, e no mundo. Né? Em 1930 representava 72% de todas as mortes, né? Em 2017 também no Brasil. E não tem como, né, a gente não olhar com atenção para as doenças crônicas não transmissíveis. Da mesma forma que eu falei, as doenças crônicas transmissíveis, elas também afetam a população mais pobre. Né, os menos instruídos, os mais vulneráveis. Então, essa população é a população que sofre com as doenças crônicas não transmissíveis e também com as doenças infecciosas e parasitárias. Né? E aí, no cenário mundial, né, os principais fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis são os todos conhecidos por nós, né? O tabagismo, o sedentarismo, o uso abusivo do álcool e hábitos alimentares não saudáveis. Né? Então, são nesses fatores de risco que é importante, que é mais potente a gente atuar e interferir positivamente na redução da mortalidade. Então, segundo a OMS, as doenças crônicas não transmissíveis, elas são responsáveis
48% das mortes no mundo em 2015. E em 2016, 46% das mortes ocorreram antes dos 70 anos. Então, aqui a gente já está começando a delinear o que a gente chama de mortalidade prematura, né? Então, mortes por doenças crônicas transmissíveis antes dos 40 anos, né? O impacto socioeconômico das doenças crônicas é muito grande, né? As pessoas morrem precocemente, né? Se fosse pensar nisso em 1960, 1930, morrer com 70 anos, a pessoa tinha vivido muito. Mas hoje em dia, com a expectativa de vida no Brasil, que é 76 anos, a pessoa morrer com 70 anos, ela está perdendo 6 anos de vida. Então, é uma morte precoce no Brasil. Mas, além de morrer, as doenças crônicas causam incapacidade laboral. Então, isso onera, traz danos irreparáveis para a família. Eu mesmo tenho um primo que, com 40 anos, sofreu um AVC por estresse no trabalho dele, e desde então ele tem uma hemiplegia de um lado, está aposentado pelo INSS já há 12 anos. Ele teve esse AVC dele com 44 anos de idade. Ele já está 12 anos aposentado pelo INSS. Então, a importância desse percentual de óbito das doenças crônicas não transmissíveis levou a OMS a criar, né, uma estratégia global para a redução da mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis. Essa estratégia, o que ela propunha, né? Ela propunha que o diretor-geral das Nações Unidas provocasse os países a criar programas de saúde que reduzissem a mortalidade prematura, que não é chamada dessa forma ainda, reduzisse a mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis, né? E foi baseado sistematicamente nesses 8 pontos aí, né, que estão delineados aí, né? Eu vou só simplificar para não ficar lendo diretamente, né? Fornecer informações, né, baseadas em evidências para a defesa e advocacia de programas, né, públicos de saúde, né? Avaliar, monitorar, né, as mortalidades e morbidade ocasionada por doenças não transmissíveis. A busca contínua de metas intersetoriais e transversais de saúde, né? Porque na compreensão de que a saúde sozinha não é capaz de dar conta dos problemas, né, de mortalidade prematura, né? ênfase no papel governamental, principalmente nesse papel regulatório das funções. Promover iniciativas de base comunitária, né? Resgatando também um pouco a fala tanto da Ângela quanto da Beth Dorigueto, falando da educação popular em saúde, né? Essa promoção de iniciativas comunitárias é super potente, né, na redução da mortalidade. E apoiar o desenvolvimento de diretrizes clínicas, também baseadas em evidências, e incluir estratégia de promoção de saúde nas escolas, né, trabalhando esse aspecto de educação em saúde, né, desde a infância, né, que as pessoas adotem hábitos saudáveis. Daí para frente, o Brasil começou a criar iniciativas, né? A gente tem um caderno de atenção básica de 2001, né, para hipertensão arterial sistêmica e diabetes, um protocolo de atendimento com o objetivo de reduzir a mortalidade por diabetes e hipertensão, né, que são causas extremamente impactantes na mortalidade prematura, principalmente pelo caráter epidemiológico, né, pela prevalência dela nos países, né? No Brasil, em torno de 30% de diabetes, de hipertensão, pessoas vivendo com hipertensão, e 10% de diabetes. Esse protocolo, em 2002, né, foi criado aí, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica para hipertensão e diabetes, né, promovendo o acesso específico para essa população, fornecido pelo governo federal, também com esse incentivo de reduzir a mortalidade com acesso a insumos, né? A gente vai falar um pouco disso um pouco mais lá na frente. E um pouco mais, os cadernos foram sendo renovados na medida que novas tecnologias, né, de cuidado vão sendo desenvolvidas, novas evidências aparecem. Então, tanto o caderno de hipertensão quanto o caderno da obesidade, né, que a gente citou lá atrás, que o sedentarismo é uma das causas que leva à obesidade, quanto o caderno de prevenção de doenças foram
foram reeditados, né, nesse sentido, né. Em 2011, o Brasil cria, de fato, um plano de ações estratégicas para enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, né? E que tinha como meta, né, reduzir a mortalidade prematura, esse termo já bem definido, ou seja, mortalidade de pessoas com menos de 70 anos por doenças crônicas não transmissíveis em 2% ao ano até 2020. Então, essa era a meta, é a meta que ainda está em vigor hoje, né, até 2022, é a meta que cada estado da federação, que cada cidade deve buscar, né, de acordo com o plano proposto pelo Ministério da Saúde à época. O plano global, né, foi lançado só em 2013, né, ele está datado ali de 30 de novembro de 2012, mas ele só foi lançado em 2013. E ele tinha como, e tem ainda como meta, reduzir em 25% a mortalidade prematura por doenças cardiovasculares, câncer e diabetes e doenças respiratórias crônicas entre 2015 e 2025. Então, esse plano global, ele tem metas intermediárias ou metas internas, né, voltadas para os fatores de risco, né, como está exemplificado ali. Redução do uso, né, do uso abusivo, né, de álcool, né, em 10%. Né? Então, tem outras metas ainda, né, onde ele vai atuar especificamente cada uma dessas metas intermediárias, e também ele também tem indicadores e meta para cada uma dessas outras fatores de risco comportamentais, né, como a inatividade física, o consumo abusivo de sal, o uso de tabaco, né, o controle da pressão arterial, diabetes e obesidade. Né? Então, o plano global, o plano nacional também aborda esses temas, mas eu só trouxe aqui o plano global. Nesse momento aqui que eu ouvi falar em mortalidade prematura, eu vi uma reportagem do Francisco Jorge, em 2015, que ele falava que a mortalidade prematura era um problema ignorado em Portugal. Né? 25% das mortes ocorrem. Eu falei, cara, eu nunca ouvi falar desse indicador. Né? Eu não lembrava de ter ouvido falar desse indicador. A gente tinha tantas prioridades, né? Tem tantas prioridades assistenciais que eu não lembrava. E tem tanto trabalho desenvolvido, né, em relação ao hipertenso, diabetes, mas nunca ouvi falar desse indicador. E comecei a dar uma olhada no como é que era isso na cidade, como é que isso era no país. Né? Então, você vê aqui como é que está descrito ali. A mortalidade prematura é uma séria preocupação e foi definida no Brasil como os óbitos pelas principais causas de doenças crônicas não transmissíveis, né, que são as doenças do aparelho circulatório, a neoplasia, doença respiratória crônica e diabetes, em pessoas de 30 a 69 anos. Esse indicador foi colocado no CISPACTO de 12 e 15, né? Eu vou apresentá-lo aqui um pouco mais à frente. E essa taxa que o Francisco Jorge fala, que 25% das mortes ocorrem com menos de pessoas de 50 anos, como é que é isso? Como é que era isso no Brasil? Essa era a minha preocupação. Então, assim, acho importante a gente compreender como é que elas se comportam nas diferentes regiões da cidade, né, as principais causas e como se fundamenta para o monitoramento e avaliação do impacto das políticas públicas implementadas e a proposição de novas estratégias e abordagens visando o ganho de qualidade de vida. Então, já falei desse plano global, né, que foi lançado em 2013, né, e aí o painel, a ONU cria um observatório global para se acompanhar isso nos países. Então, esse observatório ele traz alguns resultados que mostram a diferença entre os países, né? Diferenças bem grandes entre os países. Só que ele tem um pequeno detalhe, porque, por exemplo, a gente vê que tem esses 4 indicadores de mortalidade, eu fui filtrando, relacionados às doenças crônicas não transmissíveis. Né? Mortalidade total por doenças crônicas não transmissíveis. Esse indicador ele é apresentado por taxa
por 100 mil habitantes, semelhante à nossa, mas é a mortalidade total, né, por doenças crônicas não transmissíveis. Então, o número ele fica um pouco maior do que a taxa que a gente calcula aqui até os 70 anos. O terceiro ali, que é mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis, é um indicador que ele apresenta um percentual daquele primeiro indicador. Então, ali você vai dizer que, por exemplo, o primeiro indicador ele tem lá no Brasil 452, aquele indicador de baixo ele vai dizer que 50% daquela população, daqueles 452, morreu antes dos 70 anos. Tá? O segundo indicador ele é o indicador que ele faz esse cálculo por grupo de doenças, né? Neoplasia, doença respiratória crônica, doença e tal. E o terceiro indicador é um risco de mortalidade prematura pelas doenças crônicas transmissíveis. Então, vocês vão observar que vai ter uma pequena diferença, uma diferença considerável nos valores achados que a gente vai ver no painel, mas que, por um lado, ele permite uma comparação entre os países e, por outro lado, com os dados que a gente achar quando a gente usa a fórmula do cálculo da mortalidade prematura. Né? Acho que não apresentei a fórmula aqui ainda, mas daqui a pouco eu vou apresentar. Né? Então, aqui, esse é o dado que eu tirei do painel. Né? Selecionei alguns países, mortalidade total por doenças crônicas não transmissíveis, por 100 mil. Então, o que eu peguei? Eu peguei os dois países com as mais baixas taxas no painel, que era Japão e Singapura, né, com em torno de 240. Os dois países com as mais altas taxas, né, que eu estou conseguindo ver aqui por causa que no caso é Serra Leoa e Costa do Marfim, com taxas acima de 800, 900. E também peguei Portugal, só para a gente ter uma referência. Lembra que eu falei de Portugal lá atrás? Então, Portugal, né, você tem aí 324. E peguei os países da América Latina para a gente comparar o Brasil aqui no cenário de território latino. Então, tu vê que o Brasil está no meio termo, né? 452. A cada 100 mil pessoas, 452 morre por doenças crônicas não transmissíveis. Né? Numa taxa média, né, que você tem o Paraguai pior do que a gente, mas, por outro lado, você tem Uruguai, Peru, Equador e Chile com taxas bem menores que a do Brasil. Então, esse é o indicador que eu falei que entra no CISPACT. Né? Tem um indicador super bem definido, né? Mortalidade, óbito prematuro de pessoas com menos de 70 anos pelas 4 principais doenças crônicas não transmissíveis, né? Por 100 mil habitantes. Né? A gente observa aqui que o cálculo ele é feito com base na população de 30 a 69 anos, né, como todo indicador. Né? É o número de óbitos de pessoas de 30 a 69 anos por doenças crônicas não transmissíveis. Desses grupos que estão citados aqui, tá vendo? Neoplasia, né? A gente exclui aqui, desse grupo aqui, o J36, porque é uma doença infecciosa. Né? Então, são todos os óbitos que ocorrem nesses CIDs aqui, dividido pela população de 30 a 69 anos, vezes 100 mil. E a gente vai achar a taxa de mortalidade prematura. Né? Então, como eu falei, a dificuldade de ter uma comparação mundial não se esgota só no painel, né, que ele não dá exatamente a taxa como a gente calcula aqui no país. Mas a gente também tem dificuldade nos estudos, né, porque dependendo do tamanho, né, do país, né, da expectativa de vida no país, do padrão epidemiológico de cada país, os estudos são feitos de acordo com aquele interesse daquele país. Então, a gente vê, por exemplo, ali, na Zâmbia, a expectativa em 2010 era 50 anos, 50,8 anos. Então, a mortalidade prematura no país foi considerada entre 30 e 60 anos. Então, a taxa que a Zâmbia acha, pela forma que ela calcula, é difícil a gente comparar com a taxa do Brasil. Até porque a Zâmbia é muito afetada ainda por doenças infecciosas, como a tuberculose, 25% por tuberculose, 17% por malária, 12% por HIV/AIDS, mais de 50% da mortalidade é causada por essas doenças. Então, esse problema de comparação. Mas tem algumas coisas que são similares, né? Então, a gente vê que, por exemplo, ali
esse estudo que foi realizado no Peru, né? Ele diz que 1/3 dos óbitos dos homens entre 30 e 69 anos foi associado ao consumo de bebidas alcoólicas. A gente falou lá atrás, né, que um dos principais fatores de risco era o álcool, o uso abusivo de álcool, né? Na Rússia também, você vê que o recorte de idade aqui é um pouco diferente, né? Tá vendo? Homens russos com menos de 55 anos podem dobrar o risco de morrer pelo uso excessivo de álcool associado ao tabaco, né? E geralmente relaciona com câncer de garganta, fígado, etc. Esse estudo aqui observou que a taxa de mortalidade da população de Navarra mostrou uma relação inversa com o bem-estar material, com exceção de alguns cânceres. O que isso quer dizer, né? Aquilo que a gente já falou, né? Ela afeta muito mais a população mais pobre, né? Então, outros estudos também relacionados aqui no país de Gales, né? Que 25% dos óbitos em pessoas com menos de 74 anos eram mortes evitáveis, né? Relacionadas com disparidades regionais, que geralmente as disparidades regionais elas são muito características pelas questões sociais, né? Então você tem um território mais rico, um território mais pobre, um território que tem mais acesso à saúde, mais acesso a... E a gente está falando do INHS, né? O INHS, que é um dos melhores sistemas de saúde do mundo, que as diferenças regionais interferem, né, de forma impactante na mortalidade prematura, né? Foi demonstrada uma correlação negativa entre doenças cardiovasculares, renda e escolaridade, ou seja, quanto maior a renda e a escolaridade, menor a carga de doenças cardiovasculares. E uma relação positiva entre pobreza e precariedade de moradia, né? Quanto maior a pobreza, maior a precariedade de moradia, maior a carga das doenças cardiovasculares. Então a gente vai vendo que os estudos eles vão tendo recortes de idades um pouco diferentes do que a gente estabelece como mortalidade prematura, mas acaba que os fatores de risco aparecem se repetindo, né? Tabagismo, diabetes, né? A detecção de... Esse aqui é muito interessante, esse estudo aqui, ó, que a pesquisa investigativa na Inglaterra, ela da influência da APS na variação da mortalidade prematura, no caso dele em menos de 75 anos, foi observado que a carência, o tabagismo e o diabetes estavam associados positivamente com a mortalidade prematura, né? Quanto mais carente, quanto mais tabagista, e quanto maior a carga de diabetes, maior seria a mortalidade prematura. E de forma inversa, né, negativa, quanto maior a detecção precoce da hipertensão, quanto maior a capacidade de o usuário obter uma consulta em até 48 horas, menor seria a taxa de mortalidade prematura, né? Então, aqui é muito relacionado com o papel da APS, né? A capacidade que a APS tem de detectar precocemente e tratar a tempo e a hora, né, os usuários, né? Vamos lá? Então, vamos lá. Segundo o IBGE, né, o Brasil, entre 2010 e 2019, foram incluídos, em média, por ano, 914 mil idosos. A população está envelhecendo, né? Ou seja, idosos eles chamam aqui acima de 60 anos. Então, a população do Brasil hoje tem 13,8% da população do Brasil é acima de 60 anos, né? São 29 milhões de idosos, sendo estimado que em 2030 vai chegar a 42 milhões de idosos. Em 2060, a 73 milhões de pessoas com mais de 60 anos no Brasil, né? Representando 32% da população. Esse envelhecimento que a gente está falando no Brasil, ele pode ser observado muito, quase que na mesma proporção, nos nossos territórios, nossa equipe, né? A cada ano que passa, as pessoas vão envelhecendo, né? Com o envelhecimento, elas vão sendo mais propensas às doenças crônico-degenerativas. Então, é super importante essa reavaliação periódica, né, do nosso perfil demográfico, né, a nossa pirâmide demográfica do nosso território, para a gente poder fazer, de fato, um planejamento que consiga atender
de forma adequada essa população. Esse estudo longitudinal ELSA, né, foi um estudo de multicorte, né, que ele é feito em vários locais ao mesmo tempo, né, ele, apesar de ele não ter a intenção de ser representativo da população brasileira, ele é uma amostra de grande diversidade, né? Então ele tem alguns dados que podem nos ajudar a entender como é que é o perfil epidemiológico do nosso território, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, segundo o ELSA, no Brasil tem 13,1% de fumantes, 7,5% de bebedores excessivos, 76% de sedentários, 22,9% de hipertenso, de obeso, 31,6% de hipertenso, 8,8% de diabético, né? 1,8% com história de infarto, 1,3% com história de acidente vascular cerebral, 4,6% que tiveram câncer e 2% com doença obstrutiva crônica, né? Se a gente pegar, por exemplo, os hipertensos, diabéticos, a gente já pega aqui praticamente aí, em torno de 40% da população do território, né? E esse dado ele é importante para nos ajudar a fazer o planejamento do nosso território, né? Do que a gente espera encontrar no nosso território de pessoas com diabetes, de pessoas com hipertensão. Como eu falei, né, aquele envelhecimento observado no Brasil pode ser observado. Quando a gente olhando os dados aqui de Campo Grande, a gente observa que de 1980, a população de 30 a 69 anos era 29,6% da população total. Em 1910, essa mesma população já representa 45%. Então, tem um envelhecimento da população. E o mesmo também se observa com a população acima de 60 anos, né? A gente vê que ela saiu de 2000 para 2010 de 7,3% da população total para 9,9%, um aumento de em torno de 3 mil pessoas com mais de 60 anos por ano. Então, eu posso até dizer que a gente não tem os dados do ano 2000, mas pelo tamanho do crescimento eu posso afirmar praticamente que 50% da população de Campo Grande está entre 30 e 69 anos e que 12% dela tem mais de 60 anos, né? Esses dados são super importantes para a gente observar, né, a fim de orientar a adequação dos serviços de saúde de forma a contemplar essa nova realidade que vai se evidenciando com o passar de cada ano. Então, aqui eu vou apresentar um pouco do cálculo da mortalidade prematura, né, nas unidades da federação, e aí vocês vão observar que ele está um pouco menor do que aquele observado lá no painel global, né? Você vê que a mortalidade prematura lá era 452 no Brasil, aqui está 300 em 2017, né? Por quê? Porque aqui a gente não pega todos os casos de óbito, e sim só aqueles reportes naqueles códigos CID-10. Então você vê que entre 2010 e 2017, né, 15 unidades da federação apresentaram queda na taxa e 11 apresentaram alta. Todos esses que estão dentro desse quadradinho vermelho aqui apresentaram alta na taxa. Pode ser um problema de informação, de qualidade da informação, até porque aqui em 2000 era muito recente, né? Então vale a pena a gente continuar acompanhando ao longo dos anos essas taxas que estão se sedimentando aqui para ver como é que vai se comportar. Chama atenção aqui, né? Estou trazendo aqui Mato Grosso, né? Que reduziu, até melhorou um pouquinho a posição dele em relação aos outros estados. A situação do Distrito Federal, né, que tinha a 17ª taxa e baixou para a 2ª. E a situação do Maranhão, né, que tinha a 2ª melhor taxa e que tinha a melhor taxa, na verdade, né, e passou para a 14ª. Né. Aquilo que eu falei, de repente aqui a qualidade da informação não estava muito bem definida e hoje essa informação está mais adequada. Então é importante a gente manter o acompanhamento aqui para ver se as cidades, né, se o país está conseguindo acompanhar aquela meta pactuada, né? Então, a mortalidade prematura, apesar dela não ter sido tão divulgada,
ela está presente no Plano Municipal de Saúde de Campo Grande. Né? Ela é contemplada entre os indicadores de morbidade, a taxa, como ela é descrito, né, no Plano Nacional, né, óbvio pelo conjunto das doenças crônicas não transmissíveis, né, e como principal ponto de atenção, né, considerando os fatores de riscos comportamentais, a obesidade ele é tratada com um pouco mais de atenção. Lembra lá que no Elza a obesidade era 22,9. Aqui em Campo Grande, ele é 22,2. Informação do Plano Municipal de Saúde. Então, tu vê que o Elza ele tem uma grande proximidade, né, com os dados, né, locais. Né? Então, se a gente lembrar que lá a hipertensão era 36,1, a gente pode esperar em torno disso no nosso território. Né? Se o sedentarismo era 76, se o diabetes é 8,8, então a gente talvez seja importante a gente consiga encontrar isso no nosso território. E aí, nesse sentido, Campo Grande tem um programa chamado Dante, dentro do Dante, né, que é o Viver Legal, que é um programa que oferece atividades físicas, criado desde 2016, que está presente nas unidades. Né. É um programa importante, como nós temos no Rio de Janeiro, a Academia Carioca, né, mas ele sozinho ele não dá conta. Né, então é importante avançar em outras estratégias para conseguir interferir, né, na mortalidade prematura, principalmente se o foco é a obesidade. Né? A gente acaba com o sedentarismo, né, mas tem que envolver outras medidas para ajudar no combate dessa epidemia, né, de obesidade, né, que existe no país. Né? Então, vamos lá. O indicador é mortalidade prematura pelas 4 principais doenças crônicas não transmissíveis. E aí eu dei uma olhada ainda no plano municipal e eu vi que tem outros indicadores que impactam diretamente na mortalidade prematura, mesmo que o foco não seja ele. Então, por exemplo, proporção de óbitos em mulheres em idade fértil, de 30 a 49 anos, né? Você pega as mulheres de 30 de 10 a 49 anos, né? Mas você pega as mulheres de 30 a 49 anos, a redução desse indicador acaba interferindo na mortalidade prematura. Né? A razão de citopatológico, né, de 25 a 64 anos, e também como a razão de mamografia, né, que tenta fazer uma prevenção tanto do câncer de colo quanto do câncer de mama. Né? Então, esses indicadores, eles, apesar de não ter o foco na mortalidade prematura, eles interferem positivamente nesse acompanhamento. Então, dá licença? Esses dados também foram extraídos do relatório do Plano Municipal de Saúde. Tá? Então, a gente vê que o número de óbitos por doença do aparelho circulatório teve um leve aumento, né, considerando 2013 a 2016. O número de neoplasia também. O número de doenças do aparelho respiratório teve um óbito mais impactante, né, tive até e o número de diabetes diminuiu. Mas é importante ver que tem uma certa estabilidade, né? O número aumentou porque, como a gente falou, a população também vem aumentando ano a ano. Então, e a taxa, ela vai flutuando também ao longo dos anos, mas você observa que os óbitos por doença, está faltando aqui o percentual, mas os óbitos por doença do aparelho circulatório ficou em torno de 50%, das neoplasias em torno de 40%, e dos aparelhos respiratórios diabetes em torno de 5%. Isso vai mantendo um pouco essa estabilização. Como eu falei, as taxas elas vão variando, né, de acordo com o ano. Né? Então, esse dado está no Plano Municipal de Saúde. A análise gráfica demonstrou que Campo Grande houve um aumento de 2,3% da taxa de mortalidade prematura entre 2013 e 2016. Né? Ele aumentou, baixou, mas aumentou de novo. Então, está vendo que está bem acima do que foi pactuado. O pacto era ir reduzindo ano a ano, né? Como aqui ele manteve essa meta de 2015, mas ainda assim ele não alcançou, teve um aumento aqui. E ele tem que lembrar que a meta estabelecida no plano global era a redução de 2% ao ano. Então, o ideal era, de fato, que esses
246 tivesse mais ou menos aqui, né, em 233. Então, reavaliar o que está sendo feito no âmbito das nossas unidades, no âmbito do território todo de Campo Grande, para ver o que a gente pode fazer para melhorar essa taxa. Né? Tá certo. Então, comparando com o cenário nacional, né, eu vou abrir só um parênteses aqui, porque como eu estou calculando, como eu apresentei aqui o dado de 2019, e como eu falei lá atrás que para calcular a taxa eu preciso da população de 30 a 69 anos, e eu não tinha esse dado aqui, esse dado para a população de 2019, então eu estimei esse dado a partir de um método, a IBI, que permite a gente calcular populações menores com base na população maior. Então, é um método que o demógrafo usa, mas não tem uma pretensão de ser um dado 100% correto, mas está bem próximo do real. Né? Então, tu vê que a população aqui em Mato Grosso, né, a taxa é um pouco maior, e em Campo Grande a taxa um pouco maior ainda. Né? Mas se a gente lembrar que a taxa que eu apresentei lá do relatório de gestão 2016 era 3,56, então a gente vê que está bem próximo, né, do que talvez 2019 essa taxa tenha reduzido, né, como era o esperado aqui, 3,33, talvez a gente esteja realmente perto desses 3,36 aí, né? Então, mas uma coisa que a gente chama atenção aqui é que as taxas são sempre maiores na população masculina em relação à população feminina. Isso é um ponto a se observar. E nesse ponto aqui, com aquela mesma observação, que o cálculo foi feito com base na população que eu estimei, a gente tem a de 2019, 2010 não, 2010 eu tenho a população oferecida pelo censo. A gente vê que teve uma redução da taxa ao longo dos anos, exceto para a mortalidade por câncer, que houve um pequeno aumento, né? Mas, né, e quanto que a mortalidade por doenças do aparelho circulatório e por neoplasia são maiores que as doenças do aparelho respiratório e que o diabetes. Né? Então é importante esse olhar atento a essas diferenças observadas entre os sexos, como eu falei lá atrás, né? Seja o grupo de causa que mais afeta. Então, por exemplo, a gente observa geralmente que nas populações mais ricas, a mortalidade por neoplasia é mais impactante. Então, assim, entender no nosso território o que está afetando mais a mortalidade para a gente ser capaz de propor ações, né, que sejam efetivas, né, para a nossa população. Né? Então, eu já vou entrar um pouco no modelo de atenção que o Vilaça propõe para as doenças crônicas. Né? Então, o modelo de atenção, como a gente que trabalha na APS, a gente sabe que a APS como ordenadora do cuidado, o contato de primeiro acesso, né? Então, ordenadora de toda a rede de atenção, ela é o ponto principal de entrada. Então, o modelo de atenção às doenças crônicas proposto por Vilaça, ele tem a APS como base. Né? Então, o modelo de Vilaça, ele propõe um modelo para a intervenção em todas as doenças crônicas, né? Persistentes, inclusive aquelas ligadas à maternidade, né? Às doenças infecciosas, tuberculose, né? Mas a abordagem que ele trata, a metodologia que ele usa, ele é totalmente aplicável também para as doenças crônicas não transmissíveis. Né? Ele traz um aspecto importante que é a equidade. Né? Ele já falou um pouco aqui, né, que essa diferença do social, né, do que a mortalidade prematura destaca. Então, assim, destacar também. Lembra lá um pouquinho atrás a gente falou, né, que é esperado que a gente tenha 30% de hipertenso no nosso território. Né? A pergunta que a gente sempre faz: esses territórios, esses hipertensos estão todos identificados? Vamos lá, se eu tenho lá 4.000 pessoas no meu território, 30%, 1.200, eu tenho 1.200 cadastrados, identificados como hipertensos? Se tenho, ótimo. Beleza, já estamos no primeiro passo do caminho certo. Agora, se eles estão identificados, eles estão classificados em sua hipertensão, se ela é mais leve, mais grave, se ela é moderada, para cada uma delas tem uma abordagem
terapêutica diferente, né? Se sim, maravilhoso, né? A nossa possibilidade de interferir precocemente e oferecer um cuidado adequado está indo no caminho certo. Além disso, a gente consegue identificar com esses hipertensos classificados a que outros fatores de risco eles estão associados, além da própria hipertensão, se a família está empregada, quantos filhos tem em casa, se tem outros problemas familiares. Né? Imagina você tratar a hipertensão de uma pessoa com 240 quilos, né? Uma obesa mórbida, que tem 3 filhos, um fora da escola, um envolvido com tráfico. O quanto a gente consegue, né, ter isso descrito, né, para que a nossa abordagem seja equânime, não seja um protocolo duro para todas as pessoas que têm hipertensão grave. Todo mundo tem hipertensão grave, leve ou moderada, a gente tem um protocolo duro para ela. Se a gente não olhar para cada um, a pessoa, desde os aspectos sociais e outros fatores de risco, a gente não está guardando um princípio tão rico, né, defendido no SUS, que é a equidade, né? Então, considerando que o Vilaça traz essa abordagem, né? Então, a organização da rede tem que ser feita pela APS. Eu me lambe o tempo todo em cachorrinho. A organização da rede tem que ser feita pela APS, né? A gente tinha, por exemplo, aqui no Rio, a gente tem uma lista de autorreferencial. Né? Os pacientes que estão em alta no hospital, eles são referenciados para a unidade básica. Então, a unidade básica tem acesso a uma planilha de alta que permite que ele identifique aquele paciente que teve uma alta, uma condição importante, e faça logo a visita para ele para permitir a continuidade do cuidado que foi orientado pela rede hospitalar. A população adscrita, né, estratificada pelo risco, a gente já falou bastante sobre isso, né? O papel do paciente, né, que ele deixa de ser paciente para ser agente corresponsável pelo seu próprio cuidado, e para isso ele precisa, né, ser respeitado em suas escolhas, respeitado na compreensão da sua capacidade de interferir na sua própria patologia, né, e participar, né, da produção desse projeto terapêutico. Né. Não adianta o profissional de saúde fazer um programa terapêutico e entregar para o cara sem sensibilizar, sem discutir com ele o que é possível, né, para ele. Né? Essa ação proativa e contínua, baseada nesse plano de cuidado, que deve ser compartilhado, né? E uma atuação colaborativa de equipe multiprofissionais, né? Com essa ênfase no nosso cuidado, né? Entendendo que o profissional sozinho não é capaz de interferir, a PS sozinha não é capaz de interferir, tanto quanto a rede toda, e da mesma forma que o setor saúde também não é suficiente para dar conta. Né? O Vilaça também traz essa configuração da rede, né, que ele apresenta aqui a atenção primária na base de todas as redes temáticas, seja ela da gestante, da atenção à mulher, da saúde do homem, né, que a gente vê tão pouco, né? A atenção primária tida, então, aqui nesse momento, como porta de acesso preferencial. Né? E aí, a partir da atenção primária, você tem acesso a todo esse sistema, toda essa rede de apoio, né? Seja a partir da telemedicina, seja através do sistema de regulação, que a Yandara explicou tão bem ontem, né? Que a gente consegue acessar os outros níveis, né? Sistema de apoio logístico, sistema de transporte. Então, através da PS, a gente vai trilhar essa rede toda e oferecer os cuidados necessários. Né? Ele traz também uma pirâmide de risco, né, que ele apresenta, que eu achei muito interessante. Né? A pirâmide de risco. Né? Quanto maior o nível, né, do risco, menor é a capacidade de autocuidado. Né? Então, por exemplo, trabalhar as ações de promoção de saúde aqui na população total, aqui a população tem total autonomia sobre suas condições. Né? Essa decisão depende muito mais do usuário do que do próprio profissional. Né? Já as ações de prevenção, elas são menos... O paciente tem uma cota de autocuidado maior, mas também sofre uma interferência do profissional. E na medida que vai subindo na pirâmide, né,
a gente chega aqui na condição crônica muito complexa, que ainda aqui, por mais que a intervenção do profissional ou da rede seja maior magnitude, também tem o papel do usuário, né? Que a gente, aqui, por exemplo, a decisão de escovar o dente, aqui, falando aqui da minha área de conforto, né? Ela é influenciada pelo profissional, mas ela é uma decisão do paciente, né? Aqui no caso aqui, a decisão de fazer uma atividade física, né, para reduzir uma doença, hipertensão leve, né, é totalmente, quase totalmente também dependendo da ação do. Já que, no caso, o acesso a medicamento, o exame, numa condição mais complexa, já fica mais dependente da rede de saúde, né? E assim vai, né? Então, acho que é bem interessante, né, ter essa noção, né, do quanto o usuário ele tem potencialidade, o usuário e sua família tem potencialidade de interferir nos problemas crônicos, né? Seja por atividade de saúde, seja por, repetiu aqui, desculpa, seja pela fé, por outros caminhos que ele possa ajudar. Então, assim, o modelo de condição crônica ele tem 6 linhas básicas, né? Que é a organização da atenção à saúde, o autocuidado apoiado, desenho do sistema de saúde, suporte às decisões, sistema de informação clínica e que é recurso comunitário. Então, aqui você tem aqui, por exemplo, a organização da atenção da saúde, o objetivo é criar cultura na organização, como, por exemplo, incentivos baseados em qualidade de atenção. A gente tinha aqui no Rio pagamento por desempenho, né, que bonificava as pessoas por cuidados de alta qualidade, né? Então, você cria essa cultura na organização de saúde de promover cuidados de alta qualidade, né? Então, o desenho do sistema de prestação de serviço ele busca assegurar uma atenção de saúde efetiva, né? Um exemplo aqui é o equilíbrio entre as ações e a demanda espontânea programada. Isso, o equilíbrio entre ações de demanda espontânea e demanda programada. Isso é uma prática contínua, né? Por exemplo, a minha agenda ela tem 80% de demanda programada e 20% de demanda espontânea. A minha tem 30%, 70%. Isso depende de uma avaliação contínua. No cenário que a gente está hoje de coronavírus, né, provavelmente essa agenda vai desequilibrar para o lado da demanda espontânea, né? Então, também é uma forma de a gente abordar, né? Suporte às decisões, né? Promover uma atenção de saúde integrada que consiste em evidência científica. A gente fala aqui novamente, pode falar aqui de telemedicina, da própria autorreferenciada, o IFF tem um sistema de autorreferenciada muito interessante. E, assim, o IFF trata de crianças com condições crônicas complexas. Então, ele tem um sistema de interlocução entre a atenção primária do território e os profissionais que garante, né, essa autorreferenciada com suporte da rede hospitalar, né, da rede especializada, né? Sistema de informações clínicas, né, através de prontuários clínicos informatizados, que permite alertas, feedback, né, identificação de populações relevantes, né? Autocuidado apoiado, a gente já falou um pouco sobre isso, né, que reconhecer o papel central das pessoas, do usuário, na atenção à saúde, né? Ele, através do reconhecimento da capacidade que as famílias têm de interferir sobre o seu próprio problema, né? E assim construir esses planos de cuidado compartilhado. E o último eixo, que é o eixo comunitário, que é a capacidade de mobilizar esses recursos para atender às necessidades das pessoas usuárias, né? Como encorajamento das pessoas, né, usuárias participarem de programas comunitários efetivos, parcerias com organizações de saúde, né? Reuniões comunitárias, grupos de ajudas comunitários, né, grupos de lazer, de passeio, de atividade física, participação dos conselhos de saúde, conselhos escolares, né, conselho de segurança do território. Então, tudo isso ajuda a esse fortalecimento da cidadania, empoderamento da população, tão importante na redução da mortalidade geral e também da mortalidade prematura, né? Já concluindo, né? Então, o modelo tradicional, né, que focado na cura, na patologia em si, ele negligencia bastante a atuação de determinantes sociais de saúde, né? Então,
essa centralidade na atenção primária é fundamental, né? Porque a atenção primária é o locus ideal para ação sobre os fatores determinantes, fatores condicionantes, os fatores de risco, né? Os principais fatores de risco, como a gente viu, né? Lá na pirâmide, né? A gente aqui atua muito mais fortemente. À medida que vai subindo nos outros níveis de atenção, os níveis, a gente tem menos capacidade de interferir somente nos determinantes. A pessoa que entra no CTI, né, a preocupação ali é salvar a vida dele imediatamente. Então, a redução da mortalidade prematura passa, sim, pela necessidade de se pensar dentro do setor saúde caminhos e abordagens inovadoras mais efetivas no controle da prevenção da hipertensão arterial, do tabagismo, da hiperglicemia, principais fatores de risco associados a doenças crônicas não transmissíveis, junto com a inatividade física e obesidade. O maior desafio que eu entendo é o desafio de natureza social, né, que sai muito do setor saúde, né? Então, tem programas de transferência de renda, de aumento de escolaridade, que vão impactar realmente na mortalidade, né? Então, para enfrentamento também é importante o profissional entender que ele sozinho não vai resolver. Então, tem que se pensar em equipes multiprofissionais, né? A atuação da ESF, né, deve contemplar, né, essas diretrizes, né, como definição de território descrito, a descrição de usuário, além da descrição, a identificação de fatores de risco que estão submetidos, abordagem multiprofissional, intersetorial, organização de trabalho através de ações de educação, promoção, prevenção, atenção e cuidado em saúde, né? As consequências esperadas dessa relação é uma compreensão da dinâmica social e dinâmica epidemiológica do território para a atuação de desenvolvimento de relações de fortalecimento de vínculos entre profissionais e as famílias, né, e os indivíduos. A equipe assume, né, a responsabilidade de seu território e passa a ter como referência para a construção democrática de planos compartilhados. Então, finalmente, eu fiz uma análise um pouco, talvez, não completa, né, da mortalidade prematura de Campo Grande, mas para essa análise mais robusta mesmo, né, para a gente ter valor de fato estatístico, seria importante a gente fazer um modelo de regressões linear, né, que pudesse considerar, interpretar, né, o impacto direto e indireto dessas variáveis, né, na mortalidade prematura em Campo Grande, seja variável socioeconômica, variável quanto câncer impacta mais, raça, cor, sexo, né, para a gente poder ter dados mais robustos, né. Mas foi possível observar também que na população de Campo Grande as taxas de mortalidade masculina são maiores, né. Então, assim, a gente fala muito tempo sobre a saúde do homem, mas efetivamente a gente acaba não desenvolvendo tantas políticas, né, tantos projetos, né, ou iniciativas para tratar a saúde do homem, né. Também foi evidenciado que os principais fatores de risco, tabagismo, sedentarismo, uso abusivo de álcool alimentares, né, eles se repetem no Brasil, no mundo, né. Foi identificado que a APS, principalmente a ESF, é o locus efetivo para intervenção sobre os fatores de risco e torna-se necessário no plano municipal, né, no âmbito municipal, desenvolver um cuidado mais atento às doenças crônicas, né, priorizando, de fato, os fatores de riscos, né, com foco na APS. Né. Então, fortalecer o papel e a importância da ESF, já demonstrou ser eficiente na taxa de mortalidade no Brasil, é mais eficiente, é mais efetiva e reduz custo. Estratificar de acordo com o risco de população total em subpopulações, focando nos principais grupos de causa de mortalidade prematura, estratificar para poder ter planos específicos para cada grupo, né, estratificado. Identificar os diferentes níveis de determinação social em cada grupo que está submetido e disponibilizar para cada um desse grupo a intervenção necessária. Fomentar estratégias que promovam maior integração intersetorial, que podem oferecer resposta mais expressiva às demandas de saúde coletiva, com vista à redução da mortalidade prematura, restando claro que
a melhoria da organização do sistema é uma etapa inicial fundamental para a redução da mortalidade prematura, mas que, deslocada de outras políticas, ela vai ter a capacidade limitada de oferecer resultados significativos. Não adianta, mudando bem o foco, não adianta você dar um remedinho de verme para uma criança e ela voltar para o mesmo valão que ela mora. Por fim, cumpre-se necessária a continuidade do acompanhamento das taxas de mortalidade ao longo dos anos, fornecendo elementos mais significativos para sua compreensão e a formulação de políticas concretas direcionadas para minimizar as inequidades existentes. Gente, era isso, Quem quiser se aprofundar mais, toda a referência do que foi citado aqui está aqui no final, Então, quem quiser se aprofundar mais, está tudo aqui atualizadinho, direitinho. E estamos aí, então, abertos a qualquer esclarecimento que possa ser necessário.